Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise de uma história que é uma verdadeira montanha-russa, uma jornada de 40 anos no deserto que chega ao seu clímax num momento de fracasso, de fé e de uma cura, uma cura muito estranha. Vamos mergulhar nos capítulos 20 e 21 do livro de Números. Para a gente entender o contexto, a cena se passa no 40º e último ano da jornada dos israelitas no deserto. Pensa só. As tensões estão altíssimas para uma geração que literalmente não conheceu outra vida a não ser aquela no deserto. Então, o nosso roteiro vai ser este. A gente vai passar pelo ponto de ruptura de um líder, a água que sai da rocha, o preço da desobediência, depois uma praga de serpentes, uma ordem bem estranha de olhe viva e, por fim, as lições que ficam dessa jornada toda. Vamos lá, nosso primeiro ponto. E a história não começa com uma grande batalha, não. Ela começa de uma forma bem mais íntima e triste, com uma perda pessoal. Para a gente entender o que vem a seguir, é fundamental sentir o peso que estava nas costas de Moisés. A irmã dele, Miriam, que salvou a vida dele lá no Egito, acaba de morrer. O povo está acampado num lugar sem água nenhuma. E para piorar, a nova geração está reclamando exatamente como os pais reclamavam. Imagina a pressão em cima de um líder de 120 anos. É imensa. E toda essa pressão acaba transbordando. Sem água, o povo, claro, vai para cima de Moisés e do irmão dele, Arão. A queixa do povo é pesada, é uma mistura de desespero e raiva, sabe? Eles estão basicamente questionando todo o propósito da saída do Egito. E aqui está o ponto central do conflito, olha que interessante. A ordem de Deus para Moisés é clara, é simples. Fale com a rocha, só isso. Mas o que o ser humano faz? Moisés, completamente frustrado, chamando o povo de rebeldes, ignora a ordem. Ele simplesmente age com raiva, levando o cajado e pá! Bate na rocha 2 vezes. O lugar, inclusive, ganha um nome por causa disso, Meribá, que em hebraico quer dizer contenda, briga. O nome fica ali, para sempre, marcando aquele momento de conflito. Agora vamos ver o resultado disso. Deus, claro, providencia a água. A necessidade do povo é atendida. Mas a falha dos líderes não ia passar em branco. O julgamento vem rápido e é bem severo. Por causa desse ato, dessa falta de confiança em honrar a santidade de Deus na frente de todo mundo, tanto Moisés quanto Arão recebem a notícia. Eles não vão entrar na Terra Prometida. E essa consequência, gente, não demora nada para acontecer. O mesmo capítulo que começa no 1º mês com a morte de Miriam, termina com a morte de Arão no 5º mês. Uma consequência direta daquela rebelião em Mirimã. A jornada continua. E adivinha só? As reclamações também. O povo precisa fazer um desvio, contornando a terra de Edom, e a impaciência explode de novo. E lá vamos nós de novo. Eles falam contra Deus, falam contra Moisés, e dessa vez eles reclamam até do maná, a comida que sustentou todo mundo por 40 anos. Chamam de comida miserável. E aqui tem uma interpretação bem profunda. A consequência que vem talvez não tenha sido uma punição nova. Alguns comentaristas sugerem que Deus simplesmente retirou a proteção divina que sempre esteve ali. Aquele milagre invisível que mantinha as serpentes do deserto longe desaparece. E aí, o povo é forçado a enxergar uma proteção que eles nunca nem tinham notado. O povo se arrepende, claro. Moisés ora por eles. E a resposta de Deus vem com uma solução, digamos, bem incomum. A pergunta é, diante de uma praga mortal, de um veneno fatal, qual poderia ser o antídoto? A cura não era um ritual complicado, não era um remédio complexo. Era só isso, um ato simples de olhar, uma demonstração de fé e obediência na solução que Deus ofereceu. E é aqui que a história ganha uma outra camada, um significado simbólico gigantesco, especialmente para os comentaristas cristãos. Eles enxergam nesse momento uma prefiguração poderosa da salvação, a ideia de olhar para o símbolo da maldição, a serpente, para encontrar a própria cura. É bem forte. Chegando na reta final, o que a gente pode aprender com tudo isso? É curioso que logo depois desse teste de fé, os israelitas começam a ter grandes vitórias militares, o que mostra que Deus continuava com eles, apesar de todas as falhas. Então, resumindo as reflexões, a gente vê que obediência parcial foi tratada como desobediência total, ainda mais para um líder. Os símbolos são muito poderosos. A rocha ferida uma vez, um sacrifício único, e a serpente, olhar para a maldição para achar a salvação.
Também fica claro que muitas vezes é na crise que a dependência de Deus se tornava óbvio. E por fim, a fé é simples. A cura era um ato de olhar e confiar. No fim das contas, não são só histórias antigas, né? São vistas como ilustrações muito profundas. E a história toda nos deixa com essa provocação. Às vezes, diante de um problema que parece impossível, a solução mais poderosa é simplesmente mudar a perspectiva, olhar para cima. Essa foi a nossa análise de hoje.